Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos comentando o capítulo 4 de Mateus, da nossa série de comentários ou apresentação de cada um dos capítulos do Evangelho segundo Mateus. Aqui nessa parte estaremos retomando ao capítulo 3, né, onde Jesus aparece ali naquele capítulo, não como Jesus, nem como Yeshua, nem como Jesus no grego, mas aparece como, nas palavras de João, aquele que vem após mim. Já nas palavras de Deus, né, da voz que aparece ali no último versículo do capítulo, ele aparece como sendo o meu filho amado em quem me comprazo. Fechado essa parte de meu filho amado, no capítulo 4 ele já vai ser introduzido diretamente, né? Mas primeiro a gente precisaria resgatar a imagem que temos no capítulo 3, que é o Espírito descendo em forma de pomba sobre ele. Esse mesmo Espírito que o Mateus aqui vai falar, né, ali no capítulo 4 vai dizer que esse mesmo Espírito vai conduzi-lo ao deserto. Né? E esse objetivo de ser conduzido ao deserto é exatamente para ser tentado. Existe ali um propósito naquela condução, e quando usa assim a palavra foi conduzido, você está vendo ali claramente uma voz passiva. A mesma forma quando fala que ele foi ali para a região do Jordão para ser batizado, né? Ele não vai batizar, mas ele vai para ser batizado ali. Exatamente as mesmas estruturas, é como se ele estivesse sendo conduzido, ele está sendo conduzido por alguém ali para toda aquela parte, né? E aí, essa mesma condução, ela vai entrar aqui no capítulo 4, quando diz que ele é conduzido para o deserto. Né? Ele é conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, nessa parte de tentação, né, a gente pode pensar que talvez essa palavra tentação a gente lê muito nos títulos das Bíblias, aquela parte em cima ali nas perícopes, né, nas partes, na narrativa, nos blocos, dizendo a tentação de Jesus. Quando a gente pensa tentação, pensamos logo em alguma coisa que vai nos causar algum tipo de mal, né, nos fazer pecar. Né? Por exemplo, ali está sendo usado o verbo grego, né, o verbo peirazo, que é exatamente o verbo que também tem essa ideia de algo que pode nos levar ao pecado, né, a pecar, alguma coisa assim. Porém, entretanto, todavia, a maioria dos usos desse verbo é um uso, digamos, positivo. Então, seria talvez melhor pensarmos aqui nessa parte, né, como sendo, em vez de tentação, um teste. Então, Jesus é submetido aqui a um teste através da condução do Espírito Santo, tá? Então, fechando essa parte, né, fazendo essa observação, que só falta citar algumas referências sobre isso. Por exemplo, quando você tem em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, diz que o casal não deve se apartar por muito tempo, porque o próprio Satanás vai lá e vai tentá-los. Né? A ideia de tentação ali claramente é cabal, ali é negativo totalmente. Né? Quando você vai para Tiago capítulo 1, também a mesma coisa vai acontecer, existe esse tipo de tentação ali cabal. Porém, se você vai para João capítulo 6, versículo 6, o próprio Jesus também ele tenta os seus discípulos, no sentido ele testa, né, para ver o que eles iam dizer. Então tem esses lados aí, e essas duas referências principais que eu citei primeiro, são as referências que trazem o sentido mais negativo do verbo peirazo, né? E aí nós temos essa questão. Feita essa explicação sobre a tentação, o que nós temos? Esse capítulo ele é composto de 25 versículos, e ele está dividido em 4 perícopes, que a gente pode chamar de perícopes, né? Pequenos relatos ou pequenos blocos de informações que às vezes não são claramente ali, eles divergem entre si, né? São informações diferentes, na verdade, né? Por isso que a gente vamos chamar aqui de perícope aí. Então, nesse sentido, a primeira parte que a gente já iniciou o comentário, ela vai desde o versículo 1 ao versículo 11, né? E é exatamente a parte da tentação ou do teste de Jesus aqui. Um ponto-chave que a gente precisa reforçar é que esse teste é feito conduzido pelo Espírito. O diabo não tem nenhum tipo de força aqui. Então, ele é conduzido ao deserto. É dito aqui nessa primeira parte que ele passa 40 dias e 40 noites. Depois desse período, ele vai ter fome, né? O próprio livro de Lucas, ele vai dizer que ele passa esses 40 dias sendo tentado, mas a gente está comentando Mateus, então vamos ficar por aqui. Então, quando passa desses 40 dias, Jesus ele tem fome, não diz que ele tem sede, mas diz que ele tem fome, e o tentador aparece exatamente nessa necessidade física, né, biológica, comer. Ele aparece exatamente aqui. Então, a primeira coisa a primeira palavra dele é assim: se tu és filho de Deus, né,
transforma as pedras em pães. Se você lembrar do capítulo anterior, Jesus finaliza o capítulo anterior, a voz dizendo assim: este é meu filho amado. Aqui o tentador já entra dizendo: se tu és o filho de Deus, transforma. Quando você observa em português essas expressões, essas chamadas orações condicionais, né, alguma coisa assim, dizendo se tu és, o diabo não está necessariamente duvidando que ele seja, porque ele já ouviu, já tem certeza daquilo. Ele está induzindo Jesus a quebrar essa relação, porque o que está sendo testado aqui, nessa parte aqui, é exatamente a questão do ministério de Jesus. Então aí você tem exatamente essa vocação messiânica de Jesus, concernente essa relação entre ele e Deus, né, o Filho e o Pai. Então é isso aí que está sendo colocado à prova aí. Não necessariamente o diabo está duvidando que ele seja o Filho de Deus. Então o diabo disse: se tu és filho de Deus, lança daqui para baixo. E aí Jesus nesse momento vai, aliás, transforma as pedras em pães. Jesus nesse momento vai usar textos ali, ele vai usar em sua maioria textos de Deuteronômio. Quando você olha Deuteronômio capítulo 8, você vai ver claramente que ali é onde Deus disse: olha, eu provei Israel, provei vocês, deixei vocês aqui no deserto, rodando aqui de um lado para outro no deserto, e aqui exatamente eu testei vocês. Israel claramente pecou, né? Se desviou ali, cometeu várias atrocidades em relação a Deus. E aí Jesus estabelece uma conexão muito grande aí com Deuteronômio ali, o livro de Deuteronômio. Isso é muito interessante. Claro que a questão dos 40 dias, Moisés também lá no Êxodo 30, o Êxodo 34 também ficou os 40 dias. A questão da fome talvez também tem referência ali, a questão dos 40 dias poderia uma referência aos 40 anos que Israel ficou no deserto, enfim. Tem uma relação muito grande com o deserto aqui. Feitas essas primeiras observações, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado, e o que estava em jogo é exatamente isso. Então, o que acontece? Depois que tem essa primeira tentação da comida, o diabo ele está com uma máscara, né? Então ele diz: se tu és filho de Deus, transforma. Beleza. Aí ele vai para a segunda tentação, aqui pela narrativa de Mateus, que é: ele pega Jesus, leva Jesus e vai conduzir Jesus exatamente para o pináculo do templo, um local mais alto do templo ali, alguns chegam a dizer 180 pés, né? Enfim, aí ele leva Jesus para lá, né? E aí diz: olha, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque tem uma profecia, você pode recorrer a isso aí e tudo mais, né? Seria um espetáculo fantástico ali para Jesus, uma oportunidade de ser famoso. Ele acabou de sair do anonimato agora, né? Saindo do esconderijo agora, seria uma oportunidade muito boa. E aí só que Jesus refuta novamente usando textos do Antigo Testamento. O Mateus está se conectando muito com o Antigo Testamento, tá? Direto, uma conexão muito grande com o Antigo Testamento. Aí, nessa questão, o diabo leva agora em outro local, quando ele vê, ele leva agora um monte muito alto e mostra todos os reinos do mundo com todas as suas glórias e tal, todo o seu poder. Ele diz: olha, tudo isso te darei. Agora ele tira a máscara e diz: se prostrado, me adorares. Então ele tira a máscara naquela que estava usando ali nas primeiras tentações, e agora realmente ele mostra qual era o objetivo dele. Exatamente tirar Jesus da relação entre Jesus com o seu pai na questão messiânica ali. Então basicamente isso, essa parte talvez seja interessante. A partir daquele momento o diabo o abandona, né, e diz que os anjos vêm e ficam ali servindo Jesus. Então, quando você vai para o livro de Lucas, você vai ver que há uma divergência no sentido de que Lucas organiza a narrativa de forma diferente, trocando a tentação número 2 pela tentação de número 3. Então, a tentação de número 3 ele coloca na posição número 2, né? Estrategicamente para os propósitos deles ali, cada autor tem lá o seu propósito. Beleza, então vamos passando dessa fase aqui, né? A gente já vai para a próxima perícope, que vai do versículo 12 ao versículo 17, que é exatamente a volta de Jesus para a Galiléia. Se você lembra do vídeo anterior, do capítulo anterior, Jesus está na Galiléia e ele vai ser direcionado para a região da Judéia para ser batizado, né? Então ele está naquela região ali, tentado naquelas proximidades, e agora ele vai retornar exatamente ali para a Galiléia, né? Exatamente quando ele ouve que João está preso. Essa parte da prisão de João é usada nos evangelhos para fazer indicativo. Aquilo ali é um indicativo, né? Aprendi isso aí muito cedo. É um indicativo que os evangelistas usam para ter noção onde que a história está. Então você pega, João está preso ou não está preso? Aí você dá para saber nos evangelhos ali
exatamente se aquela história é antes ou depois, esse tipo de coisa, né? Eu já expliquei isso aí em outro vídeo, né? Você encontra isso aí no Eusébio de Cesareia, ele explica muito bem essa questão aí. Bom, então Jesus retorna à região da Galileia. Eu vou tentar deixar aí mapas para você, se for possível. Você deve estar vendo agora nesse momento. Ele vai para a região da Galileia e lá ele vai morar num local chamado Cafarnaum. Cafarnaum é um local muito importante. Ali tem a profecia, vai ser cumprida também a profecia de Isaías sobre Zebulon, né, terra, Naftali e tal, aqueles que habitavam a região escura, né, ali brilhou a luz e tal, toda aquela parte. E aí, a partir dali, Jesus passa a proclamar, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, a mesma mensagem de João: o reino está próximo. E aí você vai para a segunda parte, né? Então, Jesus está buscando arrependimento. Você vai para a terceira parte, que é exatamente a vocação dos discípulos, e que vai do versículo 18 ao versículo 22. E aí Jesus vai caminhando junto ao mar da Galileia. Essa ideia de que Jesus volta para a Galileia, que Jesus está caminhando ali na Galileia, às vezes ele vai para a Judéia, e a Judéia no ministério aqui vai ficar como a parte, assim, o ápice, né? Ele está aqui na região da Galileia agora. Então isso mostra que o Mateus está preocupado com esse deslocamento geográfico de Jesus. Isso é um ponto importante aí. E aí quando ele vai ali, né, agora ele vai encontrar os discípulos, ele está caminhando, ele está em movimento e vai encontrar exatamente os discípulos. Quando ele encontra esses discípulos aqui, ele vai encontrar dois discípulos, blocos de dois. Primeiramente vai encontrar Pedro e André, e depois ele vai encontrar o Tiago e o João, né? E aí ele vai lançar o convite, né, aquela convocação, né, o chamado, e esses discípulos vão responder de forma ali com a questão da renúncia, né, e deixando tudo, né, deixando as redes, imediatamente, Mateus vai dizer que imediatamente eles o seguiram. Quando você compara isso aqui com outros evangelhos, você pode até perceber que talvez Jesus já teve outros contatos com esses discípulos, o que você parece perceber isso aí. Se você fizer uma consulta assim, né, despretensiosa, bem rápida, aí você consegue perceber alguma coisa nesse sentido. Beleza, então é basicamente isso. Aí vem a última parte do capítulo 4, que é exatamente a perícope aqui do pregação por toda a Galileia. Então ele começa a pregar, isso vai do versículo 23 ao versículo 25, e agora aqui ele percorre toda aquela região da Galileia, né? Ele vai ensinando nas sinagogas. Aparece a primeira vez a palavra sinagoga aqui para a gente, né? Esse é um ponto importante, e a gente vai ter essa relação com as sinagogas aí durante os evangelhos, alguns mais, outros menos, né? Então ele aparece pregando nas sinagogas, ensinando na verdade e pregando ali o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade e tudo. Então aqui é o momento que Jesus vai se tornar absurdamente, vai iniciar a sua fama, né, o ministério chamado Ministério Público por alguns. E eles, exatamente o pessoal da Síria, o pessoal da Síria vai trazer ali, quando ele cura todo mundo ali naquela região, o pessoal da Síria vai trazer muitos doentes, enfim, pessoas com problema ele vai resolver ali. E também toda a parte da Galileia, né, Jerusalém, a fama dele. Então essa palavra fama é que vai levar exatamente Jesus para a cruz, lá nos capítulos finais ali. Então a ideia de fama. Ele rejeitou ser famoso com a questão das observações que o diabo fez, porém, agora sim ele começa a aparecer absurdamente. E essa fama vai gerar ciúme nos líderes religiosos da época. Isso aí vai causar inimizade, aí você vai observar nos próximos capítulos que essa fama ela vai custar caro para Jesus, muito caro. Em João, por exemplo, Jesus já está famoso lá no capítulo 7, ele está no ápice da sua fama, capítulo 5, capítulo 7 ali, ele já atingiu o ápice, agora é só o problema. E Jesus está chegando aqui no ápice, começando aí a sua fama. Então, basicamente isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, um vídeo aí mais sobre a apresentação do capítulo mesmo, comentei algumas questões aí. Deixa aqui nos comentários o que você acha mais interessante nesse capítulo, o que você destacaria mais aqui, que talvez eu tenha deixado passar, né, alguma informação interessante. Comenta aí o que você colocaria. Lembrando que essa parte de Mateus, ela às vezes não segue uma ordem, né, questão cronológica, mas ela segue uma ordem mais temática, né? Então, basicamente isso. Então é isso, valeu, fui, deixe comentário aí, inscreva no canal, compartilha, segue aí a nossa série aí de comentários aqui do livro do Evangelho segundo Mateus. Valeu!